Bob Esponja é um dos desenhos mais icônicos da cultura pop, mas ao longo dos anos os fãs foram notando uma queda na qualidade. O que aconteceu? Hoje a gente vai explorar o auge e também a decadência desse desenho tão amado. E esse vídeo de hoje foi um pedido de um inscrito aqui do canal. O arroba dele é um pouco complicado, assim como o arroba de todo mundo que se inscreve aqui nesse canal, pelo visto. Foi um pedido do FantimeBonnie-FNAF5. Então, muito obrigado pela dica, tá? Seu comentário está sendo atendido nesse momento e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Uou! O desenho ele foi criado pelo Steven Hillenburg e ele estreou lá no ano de 1999 e de cara já foi um grande sucesso. Isso porque o desenho era repleto de um humor inteligente, personagens carismáticos e as histórias criativas que marcaram as primeiras temporadas do desenho. E assim como todo desenho de sucesso, né, já teve ali os seus primeiros episódios que são considerados icônicos e são memoráveis até hoje. Aquele famigerado episódio clássico que todo fã ama lembrar que existe. Tem um episódio chamado Band Geeks, que é um dos mais memoráveis e mais clássicos, segundo os fãs. E também tem outro bem famoso, que é o Pizza Delivery. Esse, por exemplo, ele conta uma história muito interessante, muito engraçado, com um plot twist. É um episódio que o Bob Esponja e o Lula Molusco, eles meio que são obrigados ali pelo seu siriguejo a fazer uma entrega de uma pizza, mesmo não tendo pizza no cardápio do restaurante do seu siriguejo. Ele não quer perder dinheiro, né? E aí no caminho da entrega, o Bob Esponja e o Lula Molusco, eles se perdem, eles vão parar no meio do deserto, o carro para, dá o problema, eles ficam andando a pé, enfim, é toda uma aventura deles dois. E esses dois, né, mesmo com a personalidade completamente diferente uma da outra, eles têm que chegar ali num consenso de como que vão lidar com aquelas situações para poder conseguir, né, chegar no objetivo que é entregar o pedido do cliente. Eu não tô contando nada porque é um episódio muito interessante, tá? Com um plot twist, como eu falei, com situações muito interessantes, muito engraçadas. Então, se você não assistiu, assista esse episódio que você vai gostar. Nós não fazemos pizza! Mas o que aconteceu com esse desenho? Por que ele perdeu tanta qualidade? A coisa começou a desandar lá pelo ano de 2004. Teve o filme do Bob Esponja, que foi um grande sucesso e ele foi pensado para ser o grande final da história. Depois de 3 temporadas da série, teria o filme para finalizar. Mas a Nickelodeon, né, vendo ali que estava entrando uma grana muito boa, eles decidiram que eles iriam continuar, só que o Stephen não estava muito feliz com essa ideia e ele decidiu abandonar o projeto. Aí a gente já começa a ver o porquê que as coisas começaram a mudar. O criador de tudo, o idealizador da história, abandonou o projeto. Abandonou não, né? Ele se retirou depois de concluir a história da forma como ele pensou. E como eu disse, como era a galinha dos ovos de ouro da Nickelodeon, né? Vocês já sabem o rumo que as coisas tomaram, né? Acho que a gente já ouviu uma história parecida anteriormente. Patty, você está bem, querida? A partir da 4ª temporada, algumas mudanças sutis foram sendo percebidas, né? E eu digo sutis porque, ao que tudo indica, o Stephen, mesmo tendo saído antes dessa temporada estrear, parece que tem um dedo dele ali, parece que ele também ajudou a escrever. Pelo visto, provavelmente, essa temporada estava sendo já produzida enquanto eles ainda deviam estar decidindo questões contratuais, se ele continuava no projeto ou não. Então, por isso que mesmo depois dele ter saído, essa temporada ainda tem alguns episódios que são assim muito valorizados pelos fãs e também pelos críticos. Mas é aquilo, como a mente por trás de toda a história saiu do projeto e consequentemente parte da equipe que trabalhava com ele também deixou de trabalhar ali na fenda do biquíni, a coisa começou a desandar para valer. E depois disso, muita gente começou a perceber que o humor começou a ficar muito mais exagerado, mais escrachado. Os personagens começaram a ficar bem superficiais. O Patrick, por exemplo, ele meio que virou muito bobo demais e só um personagem meio só burro, estúpido. E assim como todos os outros, eles perderam ali as camadas, a tridimensionalidade deles. Eles meio que se tornaram só uma caricatura deles mesmos. Então esse excesso de humor meio grotesco, digamos assim, junto com um roteiro meio pobre e desinteressante, acabou afastando alguns fãs antigos. E muita gente diz que o desenho perdeu totalmente a sua essência, que no início era uma coisa completamente diferente, muito mais interessante, mais inteligente, sabe? Mais bem feito.
Antes o humor era muito mais inteligente e ele conseguia abranger todos os públicos possíveis. Por muito tempo, o público adulto foi o maior público de Bob Esponja, o que é algo muito difícil de se fazer com um desenho que é pensado também para o público infantil, né? Ele não é só focado no público adulto, é um desenho mais família. E mesmo assim, a maioria do público era adulto, porque tinham piadas que funcionavam para todas as gerações. Tinham tanto piadas com um fundo social e umas críticas que um adulto super entenderia, e personagens como o Lula Molusco, por exemplo, que ele ia se identificar ali na questão de ser um CLT, de ser um trabalhador, quanto piadas mais engraçadinhas, mais bobinhas e umas cenas e um traço mais fofinho que cativava um monte de criança. E esse era o grande ouro da série que, pelo visto, se perdeu. Porque antes tinham personagens que tinham camadas, como eu disse, e agora todos eles passaram a ser, sim, superficiais. Além de um roteiro e histórias muito mais interessantes, como eu disse, personagens que antes eram muito tridimensionais, tinham várias camadas, apesar da sua característica principal ali, o seu destaque, né, o elemento mais forte, afinal a gente está falando de um desenho animado, eles ainda assim tinham partes mais interessantes ali que deixavam os personagens mais bem trabalhados. E isso se perdeu, deixou todo mundo meio superficial. Ou melhor dizendo, deixou todos os personagens flanderizados. Você sabe o que é um personagem flanderizado? Porque eu fui descobrir isso fazendo esse roteiro, achei muito interessante, e se você não sabe, agora eu vou explicar pra você. Até peguei meu computador aqui pra ver aqui, ó, no Google. Flanderização é um termo que se refere a exagero dos traços de um personagem fictício ao longo de uma série. O termo ele foi cunhado em referência ao Ned Flanders, que é um personagem dos Simpsons, que provavelmente foi perdendo ali a sua camada, né, a sua parte mais interessante, e foi virando uma caricatura dele mesmo. Eu digo provavelmente porque, apesar de eu amar Simpsons, assim, tem muitos anos que eu não assisto e tem muitas temporadas que eu não vi, né, então não tô muito lembrado, mas enfim, flanderização é isso, é quando pegam uma característica do personagem e fazem ele virar simplesmente só aquilo, da maneira mais básica e barata possível. Aprendeu o que é flanderização agora, viu? Agora você tem um novo termo aí no seu vocabulário, tá? Porque geeks também é cultura, mas agora vamos continuar a história aqui. O Stephen, ele até voltou um tempo depois pra 9ª temporada, mas o estrago já estava feito e não deu pra melhorar muita coisa não. Mas a derrocada final foi quando, um tempo depois, infelizmente, o Stephen ele veio a falecer devido a complicações de uma doença chamada ELA, que é uma sigla para esclerose lateral amiotrófica. Essa doença ela é uma doença sem cura e ela é degenerativa, ela causa ali uns problemas no sistema nervoso e acaba fazendo a pessoa ter paralisia. Muito triste, infelizmente ele teve isso. E a Nickelodeon parece que depois disso, assim, abriu o portão do inferno. E foi isso que restava pra Nickelodeon aloprar de vez e começar a fazer tudo o que aparentemente o Stephen não queria que fizessem com a série dele. O que pra mim é uma tremenda falta de respeito com o criador da história, né? E com o seu maior carro-chefe da sua empresa, né? Eles prezaram mais assim só pelo dinheiro mesmo e esqueceram da qualidade e do respeito pelo criador. Uou! Então, logo de cara, eles anunciaram um spin-off do Patrick, que o Stephen disse anteriormente que não via muito sentido em fazer isso, mas eles logo fizeram assim que ele faleceu, e foi muito mal das pernas, assim, não deu muito certo. E eles também anunciaram outro spin-off que, assim como esse do Patrick, também, assim, só flop atrás de flop. Então, basicamente, a Nickelodeon, ela fez de tudo para arrancar cada centavo da galinha dos ovos de ouro da empresa deles. E assim, eu nem acho isso tão errado, não vou ser hipócrita aqui, porque todo mundo que tem uma empresa quer o quê? Que ela continue dando dinheiro, quer que seu produto de maior sucesso continue fazendo sucesso. Eu não vejo problema nisso, contanto que você mantenha o mesmo nível de qualidade e tenha o mínimo de respeito pelo criador da história, né? O que parece que tá faltando um pouco desse tato ali. Mas também quem sou eu, né, pra decidir o que é bom ou não pros negócios da Nickelodeon. Eu só tô aqui fazendo um vídeo explicando pra vocês o motivo de por que Bob Esponja deu uma desandada aí no meio do caminho.
Patty, você está bem, querida? Mas apesar de tudo isso que eu trouxe pra vocês, Bob Esponja se mantém muito relevante na cultura pop e ele ainda tá sendo produzido. Atualmente o desenho tá na 14ª temporada e parece que ele não vai acabar tão cedo não. Inclusive a Nickelodeon e a Paramount anunciaram um filme novo do Bob Esponja, um quarto filme pra 2025. E também já foi até anunciado um novo game do Bob Esponja também pra esse ano. Então assim, continua muito relevante mesmo a qualidade tendo caído. É um nome muito, muito forte e muita gente tem muito carinho por esse desenho. E a conclusão que eu tiro disso, basicamente, é que mesmo a qualidade tendo variado ao longo dos anos, né? Tem muito tempo já que tá bem baixa a qualidade de Bob Esponja. É um desenho que marcou gerações e é muito relevante até hoje por todo o histórico e o legado que ele deixou, o Stephen principalmente, né? Lá nas primeiras temporadas. E isso a gente não pode negar. E como ainda tá em produção, nada impede do desenho voltar ter seus dias de glória, né? A gente não sabe, vai que essa equipe que tá agora é trocada e eles contratam novas pessoas, novos roteiristas. Bob Esponja volta a ser o ícone que sempre foi, mas com qualidade, né? Eu, como gosto de enxergar o copo meio cheio, eu acredito que tudo pode dar certo uma hora. O negócio ainda tá aí rolando, ainda tá em produção. As coisas podem mudar, né? Mesmo sendo difícil acreditar um pouco nisso, né? Com as empresas só visando lucro, como a gente sabe. Mas o que vocês acham? Vocês acham que Bob Esponja ainda pode conseguir voltar a ficar no auge da sua qualidade, assim como era lá no início? Comenta aí pra gente continuar essa conversa aí nos comentários. E antes de você ir embora, não se esquece de curtir esse vídeo, que me ajuda muito. E se você ainda não é inscrito nesse canal e chegou por esse vídeo, se inscreve, porque isso me ajuda muito. O canal, ele tá crescendo aos pouquinhos e para eu monetizar eu preciso chegar a uns 1000 inscritos. Ele ainda é um canal minúsculo, então toda inscrição, toda curtida, todo comentário é muito válido e muito importante para mim, tá? E assim como o inscrito aqui do canal que pediu esse vídeo, você também pode pedir o seu se você quiser. Comenta aí se você tem alguma ideia, se você quer que eu fale de algum desenho ou se você quer que eu continue falando de Bob Esponja, de outros assuntos. Escreve aí pra mim. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até semana que vem.